Bom, pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia, né, para quem está nos vendo pelo YouTube. Hoje é dia 9 de novembro de 2022. Nós temos a honra de receber a professora Márcia Alvim, da Federal do ABC, para conversar conosco hoje e trazer um pouco das pesquisas que ela vem realizando recentemente. Então, eu vou fazer primeiro uma breve apresentação da professora Márcia, né? Ela é bacharel e licenciada em História pela Universidade Estadual de Campinas, com mestrado e doutorado pelo Instituto de Geociências da Unicamp, na área de História das Ciências. Desde 2008, ela atua como docente na Universidade Federal do ABC, no Centro de Ciências Naturais e Humanas, desenvolvendo pesquisas sobre os seguintes temas: narrativas europeias sobre o mundo natural americano, epistemologias do Sul, decolonialidade e história das ciências, relações entre história das ciências e educação científica. Ela esteve na coordenação do curso de pós-graduação, né, em Filosofia e História da Ciência e da Tecnologia, na Federal do ABC. Também foi vice-coordenadora e coordenadora, e depois novamente vice-coordenadora do programa de pós-graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática, e também desempenhou funções como coordenadora de gestão do PIBID, da UFABC. Ela participa do Conselho Editorial da editora UFABC, do Conselho Científico da Revista Brasileira de História da Ciência e da Tecnologia. Também atua como segunda vice-presidente da Sociedade Brasileira de História da Ciência, no período 2020 e 2022. Foi coordenadora pró-tempore da licenciatura em Ciências Humanas e atualmente é coordenadora da especialização UFABC em História, Ciências, Ensino e Sociedade, e também vice-diretora do Centro de Ciências Naturais e Humanas da UFABC. Bem, então, Márcia, novamente agradeço, né, o seu aceite para estar aqui conosco e passo, então, a palavra para você. Bom, então eu agradeço, começo agradecendo a Thaís e a todos, né, todas e todos que estão aqui, que a gente tem aí uma tarde, né, 2 horas de conversas e trocas de experiências, de ideias, né. Bom, então conforme a Thaís, né, gentilmente aí me apresentou, né, eu sou a Márcia Alvim, eu desde 2008 trabalho na Universidade Federal do ABC, sou historiadora, né, de formação, o mestrado e doutorado foi em História das Ciências, no Instituto de Geociências, que é onde a gente tinha, acho que até hoje é o único lugar na Unicamp, né, uma linha de pesquisa em História das Ciências. Desde a minha iniciação científica, eu trabalhava com narrativas europeias sobre sociedades originárias, né, narrativas do século XVI, então fiz meu mestrado e doutorado com esses documentos históricos. Naquele momento eram documentos históricos hispânicos sobre os povos que viviam na região do Vale do México, a gente costuma chamar de Azteca, né, mas na verdade tem outros nomes, né, era uma diversidade, é um pouco o que a gente faz com as nossas sociedades originárias, né, a gente chama todo mundo de indígena ou todo mundo é tupinambá, né, mas existe uma diversidade ali bem grande até, que tradicionalmente se cunhou o nome de astecas, mas eu trabalhei mais com os nauas, que era quem morava mesmo na região de hoje é a Cidade do México. Entendendo a narrativa sobre o conhecimento astronômico que eles tinham, né, especialmente o sistema calendárico. Logo que terminei o doutorado, né, eu tive a sorte, eu acho, até, de já entrar na UFABC. Meu doutorado é de dezembro de 2007 e eu entrei na UFABC em agosto de 2008, então bem logo depois, sendo que o concurso, inclusive, foi antes, né, então já entrei, e eu já tinha bastante vontade, né, de migrar essa discussão que eu fazia com essas comunidades do Vale do México para comunidades do Brasil, né, indígenas, né, sociedades originárias brasileiras, com relatos também do século XVI. E aí eu fui um pouco até devagar, eu acho, olhando agora em retrospectiva, né, porque a UFABC estava começando, né, quando eu entrei na UFABC, a gente nem tinha a UFABC, eu sei que alguns aqui conhecem, né, a UFABC,
nem existia aquele prédio, né? A gente era um prédiozinho alugado no centro ali de Santo André, na Rua Catequese, e um outro também alugado na Atlântida, onde tinha pós-graduação. E aí era tanta coisa para começar do zero na UFABC, né, que essa minha migração não teórica, mas de objeto, né, de análise, de documento histórico, acabou demorando uns 10 anos para acontecer. Porque aí ali a gente criou essa especialização que Thaís falou, né, em História e Filosofia das Ciências. A ideia era a gente ter um pouco de experiência numa pós-graduação nessa área para pensar a pós-graduação em estrito sensu, que veio, então, em 2010, né? Aí ajudei a montar, fui vice-coordenadora, enfim, me empenhei bastante, né, nessa pós que nós temos hoje lá, que é o símbolo que está aqui, né, PHCM, né, que acabou até mudando também, porque surgiu uma pós em filosofia, então inicialmente existia filosofia, depois nós reformulamos o programa, e aí eu tive que estreitar meus laços, né, com a educação científica. O programa que eu me formei tinha muita ênfase, né, na história da ciência e na educação científica, mas o meu trabalho de doutorado foi 100% trabalho de historiador, documento histórico, né, análise de documento histórico. Não tinha nenhuma abordagem de ensino ali. Então, eu passei aí uns 10 anos me organizando em várias coisas e foi ótimo, porque eu detesto ter algo... Nossa, gente, Magali aqui, que maravilha. Eu detesto estar sempre na mesma discussão, com o mesmo autor, com a mesma visão. Detesto. Sempre brinco que eu admiro muitos filósofos que têm um autor para a vida inteira, porque eu nunca faria isso, né? Então acho que, para mim, né, a minha experiência profissional foi muito rica nesses primeiros anos, porque eu consegui ler outras coisas, ler direito Paulo Freire, que lá na minha graduação não tinha sido bem lido, né? Pensar em educação científica, conhecer vários textos, foi ali que conheci os textos da Thaís, né? Que também estava ali terminando, né? Thaís tinha terminado o doutorado, estava publicando bastante coisas interessantes, até hoje publica interessantes, né? Mas naquele momento li bastante coisa da Thaís também, e fui entrando nesse mundo que para mim era novo, né? Fui ministrar disciplinas, enfim. Então eu tive aí esse período, e só mesmo alguns anos depois que eu consegui fazer um projeto de pesquisa trabalhando com relatos históricos do século XVI, né, especialmente com os tupinambás, porque aí a gente tem mais relato histórico do XVI com esse grupo, né. Só que aí, junto com isso, quando eu comecei a trabalhar com o documento histórico de novo, eu descobri o Boaventura. Isso acho que foi 2014, mais ou menos, né? E aí comecei a trabalhar ler os textos dele, preparei disciplina com os textos dele e acabei também tentando ajustar tudo isso. Enfim, isso tudo para dizer para vocês que desde 2014, mais ou menos, 2014 eu comecei as leituras, vamos colocar aí 2015, 16, eu fiz uma nova guinada, e agora, para além de ser uma guinada que foi antes, né, espacial, né, porque eu saí lá da Nova Espanha, vim para o Brasil, né, de fonte documental, né, sair dos cronistas hispânicos para os franceses, na verdade, né, dos 16, já que são poucos os portugueses. Eu também fiz uma guinada teórico-metodológica, e isso eu percebo muito bem hoje, né. Então, desde 2000 e aí, aproximadamente 16, eu venho trabalhando bem fortemente com essa discussão, orientando, né, aqui a gente tem 2 alunos meus, né, a Kátia e o Robson, que trabalham com essas discussões também, cada um de uma maneira diferente, né, mas vários alunos meus têm trabalhado. E em 2018, eu tive a oportunidade de passar um tempo lá com Boaventura, com o grupo dele, na verdade, e ele também estava presente, né, e aí lá eu acabei me aprofundando nos decoloniais. Então, foi tudo muito misturado, e hoje como é que eu estou, né? Tentando organizar na minha cabeça todas essas perspectivas teóricas, né? Ainda atuo bastante com Boaventura, mas também uma sereia, né, me canta, que são os decoloniais, né? Algumas coisas para mim já estão bem consolidadas em relação à história das ciências e a aderência a essa discussão,
o ensino, então, né, a educação de uma maneira geral e a aderência a essa discussão, a pedagogia ou a educação decolonial. Então, isso para mim está bem amadurecido, né? E aí, algo que eu venho trabalhando esse ano, né, que seria o mais novo do mais novo, é pensar, eu tenho um projeto grande sobre isso, né, e dentro desse projeto, uma fatia dele é a historiografia, que é algo que eu, desde a minha graduação, sempre gostei muito, né? Em alguns momentos, eu até achei que fosse fazer mestrado e doutorado em teoria da história. É algo que realmente me chama a atenção. Um texto, quando eu leio, eu me empolgo com esses textos de teoria da história. E aí eu estou chamando aqui de historiografia, conforme vocês vão ver na apresentação, não é eu fazer um trabalho. Historiografia aqui é a metodologia, a concepção teórica, a escolha, então, teórica e metodológica que eu faço na hora que eu vou fazer a minha narrativa histórica, a minha escrita da história. Então, às vezes, eu sinto que, como é um termo polissêmico, né, e diferentes áreas e autores usam de maneiras diferentes, é até bom pontuar aqui o que eu estou chamando por historiografia. Então, historiografia, aqui, é uma vertente teórico-metodológica, né? E aí, nesse momento, então, eu estou ainda está nos iniciais, assim, não tenho resultados muito finais ainda, eu tenho até o ano que vem para ter um resultado mais consubstanciado, né, de acordo com o meu cronograma do meu projeto, mas eu estou tentando entender, e acho que faço isso junto com vários autores da história, da teoria da história, que também estão chegando nessa discussão meio que agora, de 2020 para cá, né? Tentando entender como essa abordagem pode a gente pensar uma história decolonial e para nós, enquanto latino-americanos, enquanto um povo colonizado e que vivencia a colonialidade, seria uma narrativa histórica com mais sentido, tá? E aí, como eu estou trabalhando com historiografia, já fiz isso no passado, eu trabalhei bastante com história cultural, desde a graduação, eu sempre tive, quando eu fiz a graduação, história cultural era algo muito inovador, eu tive muitos professores, fiz muitas disciplinas de história cultural, então realmente é algo que sempre me chamou a atenção. E aí eu coloquei o título aqui para vocês, e é mais ou menos o título dessa parte que eu estou trabalhando agora, faz uma referência, né, a um texto, né, do Jacques Le Goff, né, sobre a história, né, sobre os Annales, na verdade, né, e sobre a terceira fase dos Annales, que é a história cultural, que é a ideia da gente pensar novos problemas, novas abordagens e novos objetos, que eu acho que tem tudo a ver com a discussão decolonial. Então, eu fiz um empréstimo aqui, né, dessa discussão, dessa proposição que estava em outro contexto, né, trouxe para cá para o título para a gente pensar uma história das ciências, mas eu até estou preocupada em alguns momentos até com uma história mesmo, né, decolonial. Bom, o meu grupo de pesquisa é o GISEC, né, o Grupo de Pesquisa e Interfaces entre História das Ciências e Educação Científica, na UFABC. Nós somos 4 professores, né, nós somos 5 professores, né, somos eu e o professor Breno Arcioli, que com certeza vocês conhecem, né, o Breno Arcioli Moura, que eu e ele somos os coordenadores do grupo. Temos também o professor Lúcio Campos Costa, temos o professor Rafael Cavamori e a professora Mariana Sombrio. E os nossos alunos, né, e, enfim, a gente faz reuniões mensais, agora voltamos também ao presencial, e a gente vai ter uma satisfação enorme de recebê-los, né, a gente está pensando em organizar, vamos agora começar a organizar as ações de 2023, né, o nosso calendário, e aí, como já tinha conversado com Thaís, vai ser ótimo receber a Thaís e todos e todas vocês lá. Então, já fica aqui um convite. Deixa eu dar uma andadinha aqui. Bom, o que eu vou tentar aqui com vocês algumas discussões, né, principais, né, nesse momento, então, né, eu venho pensando o potencial das epistemologias do Sul e da discussão decolonial para uma história outra, especialmente em relação à história das ciências, então é algo que está aí nesse projeto que eu tenho aí já
desde 2000 de uma certa forma, 18, mas, né, algo que já está mais maduro, né, que eu já tenho algumas publicações sobre isso, pensando também, né, como decorrência dessa discussão maior, digamos, esse objetivo maior, como a visão monocultural sobre os conhecimentos, né, ela acabou criando uma ideia de universalidade sobre práticas que são múltiplas e diversas, como a perspectiva norte-centrada da história, né, os saberes, as práticas e as culturas acabam criando uma história de uma única versão, que é algo que eu estou mais específica nesse momento, né, e a colonialidade com uma narrativa hierarquizada dos povos que sofreram a colonização política, né. Eu gosto muito desse mapa, né, um mapa antigo já, né, de 1943, é sempre bom dizer isso, né, ele está sendo muito usado nos últimos anos, mas ele é de 1943, até para mostrar que essa discussão que nós temos, ela não é tão nova assim, ela está há alguns anos organizada, né, mas já havia vários autores que tinham essa discussão, e o fantástico dessa imagem, né, é justamente a gente entender que até a nossa construção cartográfica, né, imagética e cartográfica é colonializada. A gente nunca imagina a América do Sul nesse formato, né? E aí é algo que a primeira vez que eu vi essa imagem me chocou, né? Porque acho que choca a todos, né? Porque a gente não percebe, a colonialidade é tão profunda, tão enraizada, que a gente sequer percebe o óbvio, que não há norte e sul num planeta redondo que está girando no universo, né? O norte e o sul é construído em diferentes sentidos, né? Ele é construído na realidade física, né, onde nós estamos, na realidade teórica, quando a gente pensa o norte global e o sul global. Então, é algo para a gente, que é importante, acho que a gente pensar, e de alguma forma fundamental, né, para a discussão que vai estar tanto nas epistemologias do sul, quanto nos decoloniais. Bom, como eu já disse para vocês, né, meu local de fala, acho que é sempre importante, né, essa atuação no programa, quando eu olho também em perspectiva, né, desde meu interesse do que eu fazia nas disciplinas, no curso de História, né, a minha escolha temática no mestrado e doutorado, né, eu acho que é algo que sempre me motivou pensar, né, hoje eu consigo verbalizar dessa forma, né, mas eu sempre queria entender esses outros, né, eu queria entender a situação da mulher em muitos momentos, depois eu queria entender a situação das sociedades originárias. Então, eu acho que a valorização dessas narrativas, né, dos discursos silenciados e de uma diversidade, pluralidade sociocultural e epistêmica, é algo que sempre esteve presente nos meus interesses de pesquisa e é algo que eu, com muito orgulho, quero manter, né, até eu conseguir fazer pesquisa. A reflexão decolonial sobre a escrita da história e a historicidade das ciências também é algo que tem sido muito importante para mim nos últimos tempos, né? E o fomento a uma educação emancipatória e anti-opressão, que também, desde que entrei na UFABC, e o percurso aí da vida, né, me fez caminhar para a discussão da educação, eu realmente descobri algo que eu nunca imaginei que fosse estar tão empenhada, né, em entender e modificar como a discussão educacional, né? Então, é algo também que baliza a minha perspectiva de pesquisa. Bom, deixa eu voltar aqui para vocês. Eu tenho que ficar mudando e voltando. Então, vamos começar com as epistemologias do Sul, né? Se eu penso até em trajetória, foi a primeira discussão que me chamou a atenção, né? E quando eu li fez muito sentido para mim, fez muito sentido com uma discussão que eu tinha sido formada na pós-graduação, que era uma visão latino-americana sobre as ciências, né? Que não tinha esse nome, né? Nem epistemologias do Sul, nem decolonial, que era uma discussão que estava ainda lá na década, né? Do final da década de 90, e que eu tive o prazer, né, e a honra de ser orientada pela professora Silvia Figueroa, que fazia parte desse grupo e que já discutia tudo isso, né? Então, de uma maneira, claro, mais embrionária, né, mas a preocupação em focar os estudos sobre a América do Sul e sobre o Brasil já é algo que me formou desde a pós-graduação, desde o mestrado. Tem um livro famoso da Silvia de 2000, que vai falar sobre história das ciências no contexto latino-americano e trazer autores do México, autores
da Espanha, autores do Chile, Argentina, brasileiros, todos eles com esse objetivo e conclamando por uma história das ciências latino-americana. Então, como eu disse para vocês, não é algo que também surgiu agora, né? É algo que já tem aí um histórico. Se a gente vai estudar os decoloniais, desde a década de 60, essa discussão já estava ali presente, por exemplo, no mundo, na Índia, né? Em outras regiões do mundo que acabavam de ter as suas independências políticas, né, de países europeus. Então, quando chega aí no começo dos anos aí 2010, e eu começo a ler o Boaventura, faz um sentido enorme para mim e dá nome aos bois. Algo que eu gosto do Boaventura é que ele cria tanto conceito que você consegue ajustar suas coisas todas ali, né? Então, ele dá nomes, ele conceitua, né? E aí aquilo fez um sentido gigantesco, mudou. Na verdade, a imagem que eu tenho quando eu penso nas minhas leituras primeiras do Boaventura foi mudar a minha vida profissional, né? Ali eu me encontrei completamente, né? E o conceito, talvez, dos mais importantes que ele tenha, esse conceito ele não é importante sozinho, tá? Ele é importante com outros conceitos, mas o primeiro conceito, talvez o que mais o define é o conceito de epistemologias do Sul, né? É uma discussão teórica, então, elaborada pelo Boaventura de Souza Santos, né, que é professor da Universidade de Coimbra, com o objetivo de compreender, caracterizar e romper com a dominação epistêmica das nações que sofreram a colonização política europeia. Então, hoje existem uma série de críticas em relação ao Boaventura, especialmente por ele ser um português tentando entender essas relações de poder, né? Vou deixar isso à parte, porque eu não sei se concordo totalmente com tudo isso que se fala, né? Algumas coisas acho que têm sentido, outras não, mas ainda considero que a discussão teórica que ele cria é muito relevante para a gente entender a nossa situação de colonialidade. E ele também não fez isso sozinho, né? No final dos anos 90, já existiam autores que estavam trabalhando isso em outros lugares do mundo. Eu vou trazer o nome de alguns aqui, como Aníbal Quijano, Walter Mignolo, o Henrique Dussel, né, na Argentina. Então, todos esses autores, eles já estão preocupados com essa discussão. Boaventura faz parte inicialmente desse grupo, né, que depois vão ser o grupo do movimento decolonial, e em algum momento há uma ruptura ali, e ele segue com os seus trabalhos, né, e o grupo decolonial também segue com os seus, né, mas enfim, existe uma semelhança enorme nas discussões. Um pouco, às vezes, eu sinto que um grupo chama de A, o outro de B, mas é meio que a mesma coisa. Então, o Boaventura, ele está preocupado, né, o que seria fundacional, o que seria básico, né, basilar para a gente entender essa colonização e essa colonialidade que vem da colonização. Primeiro, então, o contexto do imperialismo colonial, então entender que a nossa colonização não foi só recolher impostos e criar cidades, né? Não foi só política e economia, né? Ela foi muito mais, né? Ela foi cultura, ela foi língua, ela foi religião. Afinal de contas, falamos o português, temos uma maioria católica, né? Temos uma cultura majoritariamente ocidental. Então, a colonização, ela vai fincar garras, né, no seu território. Isso é um fenômeno mundial que é muito mais do que apenas uma organização político-administrativa econômica. Então, a gente tem uma dominação que vai além, uma dominação que é cultural, que é religiosa, que é linguística, que é de costumes, né? E, para nós aqui que pensamos história das ciências, né, um recorte dessa discussão é a dominação epistêmica e intelectual desse norte global sobre o sul global. Bom, Boaventura vai dizer que o norte e o sul não são necessariamente geográficos, né, ele vai dizer que tem sul no norte e norte no sul. Então, por exemplo, a gente não pode colocar no sul global a Austrália, né, como ele até pouco tempo dizia que no norte global a gente não podia colocar Portugal. Como lá agora é um governo socialista, Portugal virou um sonho, então agora é norte, né? E foi norte no passado. Então, aí é algo que eu discordo do Boaventura, porque Portugal é um norte bem norte, né? Mas existem países empobrecidos, né? Se a gente pensar a Europa Oriental, né? Que estão no norte global e que não necessariamente, mesmo o México, né? E que não são países hegemônicos. Aqui é um dos conceitos, um dos momentos que o Boaventura traz o conceito de epistemologia do Sul, né?
Então, seria, né, para ele, epistemologia do Sul, o reclamar, né, o exigir novos processos de produção e de valorização de conhecimentos válidos, científicos e não científicos, e de novas relações entre diferentes tipos de conhecimentos, a partir de práticas das classes e grupos sociais que sofreram de maneira sistemática as injustas desigualdades e as discriminações causadas pelo capitalismo e pelo colonialismo. Então, ele está falando aqui, basicamente, que o sul global são os povos que sofreram a colonização e que até hoje sofrem por ela. Há vários autores que trabalham isso, eu não vou focar muito nessa discussão aqui, porque eu estou tentando, né, chegar rápido na historiografia, né, mas há vários autores, inclusive o Boaventura, que vai mostrar o quanto houve um processo muito claro, europeu, a partir da Revolução Científica, de se criar uma perspectiva de que a ciência era a única forma de ser, que a ciência praticada na Europa era a única ciência válida, era a única forma de conhecimento válida. E muitos desses autores são historiadores e eles sempre trazem essa discussão pautada em documento histórico, né? Eu mesma, quando trabalhei com documentos históricos, né, com documentos portugueses sobre a natureza, né, do Brasil, né, da sua colônia, Brasil, era muito claro ali uma tentativa de Portugal de que os homens que viessem para cá, e aí eu estou pensando em século XVI, começo de XVII, então nem são as viagens, né, científicas do século XVIII, XIX, são os primeiros, são o que a gente chama de cronistas, né, são homens da igreja, né, ou alguns homens que não são da igreja, são fidalgos, e é muito claro ali a intenção deles de chegar aqui, entender o que tem, levar esse conhecimento para lá e manter isso sob sigilo de Estado. Existe um documento do Felipe, nosso Felipe II, né, que vai dizer claramente, ele vai documentar aí, vai fazer um documento dizendo, olha, tudo que chegar do Brasil, das colônias, é sigiloso, ninguém pode saber. Então, não foi conhecer por conhecer, uma tentativa antropológica de conhecer o outro, foi uma política de Estado de roubo de conhecimentos, né, de saberes, de plantas, de flora, de fauna e até de humanidade de um outro que estava sofrendo a colonização. E no âmbito da ciência, né, vários autores apresentam quanto aquilo, quando se cria, vários autores vão estar preocupados com a metodologia, com o método da ciência, é uma forma de dizer, essa ciência que eu faço aqui na Europa é a certa, as outras não são ciência, são outra coisa, né? Então, se cria uma monocultura científica que é eurocentrada e que vai levar à descontextualização, à eliminação ou à invisibilização de conhecimentos que eram legítimos, promovendo o que Boaventura chama como epistemicídio. Para ele, epistemicídio é o assassinato do conhecimento próprio da cultura subordinada e, portanto, dos grupos sociais seus titulares. E quando eu analisei as narrativas, né, hispânicas sobre o sistema calendário, isso é muito claro também, né? Eles vão narrar o sistema calendário que era, por exemplo, o calendário solar era muito mais eficaz do que o que se tinha na Europa naquele período, mas a narrativa que eles constroem é que a eficácia desse calendário é devido ao demônio que age sobre eles e que por isso ela é inválida. Então, eles fazem toda uma narrativa, eles entendem o funcionamento do calendário, eles ajustam o calendário na Europa logo depois. Para muitos autores, esse ajuste deve-se ao conhecimento do calendário Naua, e vão criar uma narrativa de inferioridade, de eliminação, de descontextualização. Então, nunca, nem Boaventura, nem os decoloniais, muito menos eu, né, temos a proposição de dizer que a ciência europeia, né, ou que a ciência que nós temos hoje, ela é ineficaz. Não, pelo contrário, ela é extremamente eficaz. Mas existe um processo histórico, e é nisso que eu estou interessada, em processo histórico, né, e não em verdade da ciência, mas em processo histórico, que desconsiderou todos os outros conhecimentos que poderiam ter, inclusive, integrado esse conhecimento eurocentrado e criado, talvez, outras saídas, outras possibilidades para a gente pensar a ciência, para a gente pensar, por exemplo, a relação da ciência com a questão ambiental, né? Que a gente sabe que as comunidades ribeirinhas, as comunidades originárias cuidam, né,
tiram conhecimento da natureza sem matar a natureza, né? Precisa ser o ocidental, né, que vai lá para acabar com a natureza. Então, a ideia do epistemicídio, ela não é de valorar, nesse sentido, o que é válido do que não é válido, mas da gente entender um processo histórico que eliminou um conhecimento que poderia ter sido importante para a gente pensar a ciência que nós temos hoje, para a gente chegar numa ciência ou num conhecimento que a gente tem hoje. E outro impacto importante, e aí para a educação isso eu acho que é bastante relevante, né, é a percepção que se cria de inferioridade das comunidades latino-americanas, né, através de uma narrativa histórica, que a constituiu, né, que vai dizer que o indígena é sempre, então, inferior, que o negro é inferior, né, que os mestiços são inferiores, que seus saberes são inferiores, né, e que foi construído, então, a partir de uma colonialidade. Eu trago aqui uma citação do Nelson Maldonado Torres. Ele não cria o termo colonialidade, quem vai criar, se não me engano, em 1989, é o Aníbal Quijano, um peruano, né, que faleceu até recentemente, né, assim, nos últimos anos, né, mas o Nelson Maldonado Torres, que é um porto-riquenho que atua na Universidade de Nova York, ele tem uma obra que vai trazer um conceito redondo de colonialidade aqui. Bom, então, para ele, a colonialidade, ela se refere a um padrão de poder que emergiu como resultado do colonialismo moderno, porém, ao invés de estar limitado a uma relação formal de poder entre os povos ou nações, então não é algo claro, né? Não é como a colonização, que é clara. Na colonização, Portugal chegou aqui e falou, olha, vocês têm que me pagar impostos, nós mandamos em vocês, se vocês tiverem outra religião, nós vamos, vocês vão ser processados, né, ou pela Santa Inquisição, ou por algum outro órgão, né, então era claro, né, a colonização ela é uma relação formal de poder, aqui não, tá? Então ela refere-se à forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade, as relações intersubjetivas se articulam entre si através do mercado capitalista mundial e da ideia de raça, que é algo muito importante para o Quijano. Todo o texto que ele vai construir, o conceito de colonialidade do poder, está articulado com a ideia de raça. Se precisa racializar a América, né, o novo mundo, para conseguir submetê-la a seu poder. Assim, ainda que o colonialismo tenha precedido a colonialidade, esta sobrevive após o fim do colonialismo. Então, 1822 para nós é o fim do colonialismo, não da colonialidade. A colonialidade se mantém viva nos manuais de aprendizagem, então aqui ele está dizendo livro didático, nos critérios para os trabalhos acadêmicos, na cultura, no senso comum, na autoimagem dos povos, nas aspirações dos sujeitos e em tantos outros aspectos da nossa experiência moderna. Enfim, respiramos a colonialidade na modernidade cotidianamente. Então, um pouco a ideia, né, que falei para vocês na minha primeira imagem ali, que é a imagem do mapa. Né? E cada vez mais, para mim, é claro, quanto à educação, no caso a brasileira, não vou poder falar de outras, né? Ela é, hoje, né, tradicionalmente, ela é um instrumento da colonialidade. Isso eu falo com tristeza, gente, mas ao mesmo tempo disso, eu acho que ela é o único espaço que a gente pode transformar essa colonialidade. E aí, tanto para o Boaventura quanto para os decoloniais, né, a questão do crescimento do capitalismo, se a gente está pensando lá século XVI, né, e todo o capitalismo que vai se organizando, se a gente pensa em Revolução Industrial, então século XIX, ele é algo que é embrionário dessa colonialidade e da colonização para alguns países, porque se para nós a nossa colonização acaba no século XIX, para a África e para a Ásia ela começa no século XIX. Então, a gente está pensando em todo esse mundo colonizado, né? E aí, na intersecção, então, com esse capitalismo do século XVI, XVII, a ciência moderna se torna excludente e dicotômica. Então, se você ler, né, os filósofos, né, ou mesmo alguns cientistas que vão fazer textos metodológicos, é muito claro ali o quanto eles vão dizer, nós estamos certos porque eles estão errados. A nossa forma de fazer ciência é certa porque a deles está errada. Então, vai criar sempre essa ideia do bárbaro e do civilizado. Isso vai durar. Iluminismo, gente, não traz modificação de igualdade para ninguém, né? O iluminismo é dizer, a igualdade existe para nós, né? Homens brancos europeus fidalgos, né? De elite, né?
Não tem iluminismo para mulheres, para escravizados, para sociedades originárias, né, e para as classes trabalhadoras. Para eles não tem isso, né? Então, é uma narrativa que se constrói sobre o iluminismo que não é realizada, né, na sociedade. E aí é sempre essa ideia, né, de hierarquizar, de inferiorizar, e aí excluindo e tornando essa ideia dicotômica, né? E no caso das colônias, vai se invisibilizar os saberes locais, e há uma série de documentos da coroa, tanto da coroa ibérica quanto portuguesa, para suas terras, eu estou pensando aqui América, que vão deixar claro, como eu disse, né, no 16, mas isso continua, a necessidade de sigilo, a necessidade de não divulgar, a necessidade de dizer que aquele saber é inferior, mas usar aquele saber. E então, o não reconhecimento dessas formas plurais de saberes que eram construídas nesse momento vai consolidar o conhecimento científico como totalitário. Então, o Boaventura ele é categórico, ele vai falar a ciência que se construiu do 16 aí ao iluminismo, vou pôr 19 para passar o iluminismo, né? É uma narrativa totalitária. E aí, aqui uma passagem, né? O caráter exclusivo desse monopólio está no cerne da disputa epistemológica moderna entre as formas científicas e não científicas de verdade. Então, até que a gente chega no século XX com o autor, né, com Popper, querendo dizer o que era ciência do que não era ciência. Então, essa obsessão europeia existe até o século XX, né? Para o Boaventura e para todos esses autores, a criação do não científico é um processo político, para além de um processo cognitivo. Então, a gente vai dizer o que não é ciência tem muito mais de disputas políticas, em algum momento, inclusive disputas de nações, para saber qual nação é superior à outra, do que apenas cognitivo. E se a gente pensar na própria ciência do século europeia, a gente tem vários casos de... tem até um nome mais bonito para isso, mas como se fosse disputa de quem foi o primeiro, né? Newton, Leibniz, né? Aquelas disputas que vão dizer que quem foi o primeiro para tal coisa, muitas vezes é o que tem uma nação mais forte por trás de si, e não a verdade do conhecimento, até porque a gente, se algo na filosofia está muito claro, é que não existe uma verdade final para nada, né? Então, deixa eu voltar aqui na minha... então, tudo isso é algo que está dentro dos textos do Boaventura e dos decoloniais, né? Então, essa dominação política ela vai se tornar uma dominação epistemológica. Para o Boaventura e para Maria Paula Menezes, que são os autores do livro mais importante dele para essa discussão, que é o Epistemologias do Sul, colonialismo, para além de todas as dominações, porque é conhecido, foi também uma dominação epistemológica, uma relação extremamente desigual de saber-poder, que conduziu à supressão de muitas formas de saber próprias dos povos e nações colonizados, relegando muitos outros saberes para um espaço de subalternidade. Inclusive, a Maria Paula, ser uma das autoras, é muito importante, porque a Maria Paula é moçambicana, e ela trabalha com essa mesma discussão no espaço, né, no contexto africano, especialmente de Moçambique. Então, a colonialidade desse poder político vai para uma colonialidade do saber. Por mais que a gente saiba, né, pelos documentos históricos, que durante todo o período colonial, se a gente pensar no Brasil, período imperial e república, né, conhecimentos tradicionais, circulação de saberes e o multiculturalismo resiste, né? Então, nós temos conhecimentos tradicionais ribeirinhos, quilombolas, indígenas, né? Ou seja, conhecimentos que resistiram à colonialidade na narrativa histórica, tanto da história das ciências, mas da narrativa histórica geral, né? Então, por que eu acredito na importância de trazer essa discussão? Justamente para a gente perceber que esse processo histórico de exclusão, de silenciamento, de subalternização, ele faz, primeiro, ele é mais próximo do que realmente aconteceu, do que a narrativa que a gente tem, né? Ele emancipa, né, as pessoas por se sentirem muitas vezes não representadas e entenderem o motivo da não representação, e a ação de trazer esses seres silenciados, né, esses sujeitos silenciados, também trazer o reconhecimento dessas identidades para o âmbito escolar e para o âmbito da narrativa histórica, e valoriza algo que eu acho que a nossa, quase que um pacto, vou chamar de pacto social, mas é mais intelectual que a gente vive hoje, que para mim é cada vez mais claro, que é o da diversidade. Se há algo que os últimos 20 anos consolidou
como uma discussão importante, né, e para algumas, em alguns sentidos até de vida ou morte, né, é a questão da diversidade, seja diversidade de gênero, né, diversidade cultural, diversidade religiosa, né, diversidade política, né, e aqui a diversidade epistemológica. Então, é algo que a gente precisa pensar no nosso espaço de pesquisa como um conceito e uma discussão tão relevante para a nossa sociedade, para a nossa cultura, pode fazer sentido nas nossas discussões, tá? E aí, pensando no Boaventura, alguns conceitos relevantes dele, né, que eu trago aqui para vocês. Então, como eu disse lá no começo, né, a epistemologia do Sul é um conceito importante do Boaventura, né, ele sozinho não dá conta, né, então ele precisa de outros, né, e o Boaventura vai trazer alguns outros conceitos, como a sociologia das ausências, a sociologia das emergências e a ecologia dos saberes. Para o Boaventura, a sociologia das ausências é um ato sociológico, mais até do que histórico, né, porque ele é professor, né, ele é professor do curso de Sociologia da Universidade de Coimbra. Quando ele fez esse texto, ele estava preocupado com as questões dele, né? De perceber os momentos de invisibilização desses sujeitos históricos, né? Então, perceber a ausência. Então, um exemplo muito claro, né? Onde estão as mulheres na ciência? Sei que Thaís trabalha com essa discussão, né? Então, isso para o Boaventura, é uma sociologia das ausências, né? Perceber onde ela não está, na verdade, né? Porque ela não está. Perceber a ausência. Se eu percebo a ausência, cadê as mulheres? Aí eu falo, elas não estão. Peraí, mas por que elas não estão? Numa narrativa histórica sobre as ciências. Aí eu faço a sociologia das emergências, né? Eu trago essa mulher. Então, eu vou atrás das mulheres na ciência, das mulheres pretas na ciência, das mulheres de outras etnias na ciência, né? E dou luz a elas, né? Faço cursos, faço pesquiso, né? Então, eu faço emergir esse sujeito silenciado. Então, sociologia das ausências, notar ausência, emergência, emergir. E aí, para complementar esse ciclo para Boaventura, é extremamente importante a gente fazer algo que ele vai chamar de ecologia dos saberes, né? Ele rouba lá da biologia essa ideia de ecologia, que é justamente conviver harmoniosamente os diferentes saberes. Então, se eu percebo, né, que não há uma narrativa histórica sobre as mulheres nas ciências, ou na política, ou nas guerras, né? Foi muito interessante que agora, na comemoração do bicentenário da independência, foi a primeira vez que eu vi aparecer a Maria Leopoldina como articuladora política da independência. Essa mulher foi silenciada há 200 anos, gente, só tem 200 anos, e, claro, o impacto, sim, de uma discussão decolonial da história, de uma discussão de visibilização de sujeitos históricos, para essa mulher aparecer. E hoje se indica que ela foi a pessoa mais importante, não foi José Bonifácio, muito menos, né, o fanfarrão do Dom Pedro, né? Então, olha a importância, né, de se exigir, de se perceber a ausência e exigir a emergência. E aí, para o Boaventura, como ele está pensando a sociologia, né, e aí isso também para a educação faz um sentido enorme, ele diz que tem que trazer esses sujeitos que foram silenciados. Então, vou até, aqui a Kátia trabalhou com esse conceito, né, tá terminando o mestrado, né, trabalhou, então, já vou usar o passado, é justamente, se você vai trazer conhecimento, por exemplo, das sociedades originárias, eu não posso só perceber que não tem esse conhecimento no livro didático, fazer um trabalho para trazer esse conhecimento sem trazer a sociedade originária para falar, para se apresentar. Então, para o Boaventura, sociologicamente, né, isso só tem sentido se eu fizer esse tripé aqui, tá? Então, perceber a ausência, emergir e trazer esse sujeito para fazer parte da produção desse conhecimento. Só que na história nós temos um problema quando a gente aplica, né? A gente não pode trazer a Maria Leopoldina mais, né? Não por vias acadêmicas, né? Então, a gente consegue, aí algo que eu estou pensando, né? Pensar numa história das ausências, pensar numa história das emergências, né? E pensar um diálogo entre diferentes atores, né? Claro que a gente não vai poder trazer, muitas vezes, aquele ser silenciado na história, porque, às vezes, né, com certeza, séculos passados, porque o presente, a história do presente é algo que não é comum de se fazer e para muitos não é nem viável, né? Mas a gente precisa, historiograficamente, trazer esses diferentes atores para entender um fato histórico, né?
Então, acho que, usando novamente o exemplo do bicentenário, né, perceber a ausência ali de mulheres, por exemplo, trazer essas mulheres, que não foi só ela, foi a Maria Quitéria, acho que também, né? Então, várias mulheres que participaram desse processo de alguma forma, várias não, né? Algumas, porque não foram muitas mesmo, entender por que a mulher não está, eu acho que é importante também, né? Não é só trazer o exemplo, né? Mas entender por que a mulher não está, por que ela foi silenciada, e trazer documentos históricos de diferentes abordagens e discussões, né, o mais diverso possível para reconstituir aquela discussão, para entender aquele processo histórico. E aí, a gente busca romper, então, com a manutenção de uma narrativa histórica norte-centrada e colonial, que é algo que ainda está muito claro na historiografia e muito mais ainda na educação. Então, o que eu estou pensando aqui é uma proposta historiográfica que valorize a diversidade epistêmica e cultural do sul global, ressaltando, né, claro, a importância desse diálogo com a educação. Já estou acabando, tá, pessoal? Então, as epistemologias do sul eu entendo como um instrumento teórico reflexivo sobre a emancipação cognitiva, dado seu compromisso político com os invisibilizados, os silenciados e subalternizados. Essa discussão sobre a narrativa, a produção histórica em perspectiva norte-centrada, não é nova também, né? Você pode ver aqui, né, que tem o Sanja 7 de 2013 já falando isso, né? O Elíbio Júnior de 2015, o Chakrabarty em 2020, mais recente, a Spivak em 2010, enfim. Essa discussão, especialmente em autores indianos e autores orientais, é muito já muito maior do que aqui, né, no Ocidente, né, e basicamente eles vão dizer, esse texto do Sanja 7 é fantástico, gente, daqui a pouco eu falo o título para eles, é Clio ou Shiva, Clio, né, a deusa, né, da história, né, ou Shiva, que é o deus indiano, né, então ele vai trabalhar essa discussão de uma maneira muito interessante, como a gente narra a história de povos que, para eles, a história não é tão importante assim, né, para eles a cultura ou a religião é mais importante. Aí a gente pensar que toda narrativa histórica por si só já é norte-centrada, já é ocidental-centrada, no mínimo, né? Mas, enfim. Então, a gente já tem essa discussão de que a produção das narrativas históricas, inclusive em países colonizados, né, que vivenciam a colonialidade, são norte-centradas. HC, a gente, né, há de convir, valoriza muito, né, a ciência norte-centrada, né? É algo que ainda já tem uma mudança muito grande, mas é algo que ainda é muito evidente. Se você pegar os trabalhos que foram apresentados no último SBHC, a gente percebe que há uma valorização ali de uma ciência norte-centrada, né? E ao descolonizarmos, então, para esses autores, as histórias, e aí eu coloco aqui sobre as ciências, mas eles estão pensando as histórias de uma maneira geral, através da promoção de uma reflexão sobre os processos que levaram as ciências ou a história a se tornarem um único padrão de conhecimento, nós conseguimos ressaltar a relação entre colonialidade do saber e do poder. Então, a gente entende esse processo histórico. E aí, né, a Saccavino, ela vai dizer, ela está interessada em pensar uma história decolonial, né, ela vai dizer que, nesse sentido, contar outras histórias, ou histórias outras, significa apoiar, valorizar e visibilizar a produção e o fazer história dos sujeitos subalternizados e colonizados. Apropriar-se de suas próprias leituras do passado e do presente como uma forma de luta contra as diversas formas de dominação e negação a que foram submetidos. São diferentes concepções e práticas historiográficas, na maior parte feitas desde o reverso da história ou desde lugares outros, comprometidas com as lutas e aspirações dos excluídos, oprimidos, colonizados e condenados da terra, que habitam a zona do não ser, que é também um conceito, né, que o Maldonado Torres vai usar bastante. Ele vai criar um conceito que se chama colonialidade do ser, vai mostrar o quanto criar também essa ideia do não ser é importante no contexto da colonização. Então, para a gente já ir terminando, né, um argumento que eu tenho para mim muito claro também é que as narrativas históricas, elas são disputas, né, são disputas, e aí se você pega as diferentes histórias que foram contadas sobre, por exemplo, a independência do Brasil, para usar de novo esse exemplo, né? Então, a gente vai ter, se a gente pegar o final do século XIX, a gente tem uma narrativa histórica contada sobre esse processo. Se a gente pensar o primeiro centenário, né, que já é um centenário de república, né,
é outra narrativa, né? Se a gente pensar uma narrativa que foi construída na ditadura militar, é outra narrativa. E agora essa é outra narrativa. Então, a narrativa histórica, as narrativas que se constroem sobre um fato histórico, né, não gosto muito desse termo, mas sobre um processo histórico, elas são disputas e elas legitimam representações, práticas e abordagens. Então, a gente tem que refletir sobre isso, sobre o nosso papel enquanto historiador, né? Como eu falei no começo, né, uma coisa para mim é a escrita da história e outra é a historiografia, né? Então, ambas são marcados pelo processo de colonização e colonialidade, mas a história, né, de acordo com Silva, a história-discurso é o trabalho do historiador, que vai fazer uma narrativa, né, sobre o acontecer humano e que usa a narrativa para reconstruir esse acontecimento. Outra é a historiografia, que é a história dessa história-discurso, ou seja, as maneiras de se escrever o relato. E essas maneiras, elas passam por escolhas teóricas e por escolhas metodológicas. Nesse sentido, aí eu uso aqui, copiado, né, da Chimamanda, né, aquela autora literata nigeriana, que ela tem um vídeo lindo, que com certeza todos vocês conhecem, que é O Perigo da História Única, né, que é, na verdade, essa ideia de romper com uma única narrativa histórica norte-centrada. A gente precisa ouvir esses outros que construíram a história. Na década de 80/90, foi muito forte uma corrente historiográfica que era a história dos vencidos, né? E ela foi muito significativa, tinha uma discussão marxista por trás dela, né? Mas eu entendo aqui mais do que a história dos vencidos, até porque essa própria nome, né, já é uma história, né, já determina um pouco essa hierarquização de vencedores e vencidos, né? Mas aqui é algo que teria que ser mais abrangente, né? São os diferentes olhares sobre aquele acontecimento, sobre aquele processo, para a gente tentar reconstruir as pessoas que não estão nesse processo. E por que há uma narrativa que as eliminou? Então, e para esses grupos que foram subalternizados ou silenciados, a reivindicação de sua figura histórica é extremamente importante para o reconhecimento de si do processo que o subalternizou. Vou voltar com o exemplo da história das mulheres nas ciências. O quanto as produções mais novas, né, especialmente se a gente pensa em educação, apontam a relevância de você trazer mulheres na ciência para que as meninas, por exemplo, do ensino médio, da educação básica, até mais novas, né, a gente tem vários projetos, por exemplo, com meninas do 9º ano, elas se reconheçam reconheçam a possibilidade de serem cientistas. Então, olha a importância da identidade, do reconhecimento, né? Então, trazer uma narrativa histórica desses grupos, ele também é importante, e esses grupos reivindicam isso, o movimento negro reivindica isso com muita clareza e com muita organização, né? É extremamente importante para que haja uma mudança, né? Para que esse processo que o subalternizou seja deflagrado e eles possam se perceber como como uma possibilidade para si, as ciências, né, ou a política, ou enfim, qualquer área. Para a história das ciências, né, a gente precisa entender essa consciência histórica, né, para favorecer um pensamento emancipado e uma educação também emancipadora e decolonial, porque eu acredito, né, que a transformação dessa realidade, por isso que eu falei, eu acho que a educação, pelo menos no projeto que se tem para educação no Brasil, não estou falando de ação de professor, eu acho que os professores são os que mudam esse processo, mas se a gente pensa, né, num projeto de educação que a gente tem, a educação talvez é um espaço muito claro para se manter a colonialidade, mas é ali também o espaço para a gente romper com tudo isso, né? Então, quando a educação e o conhecimento promovem a transformação da realidade, ela empodera sujeitos históricos, elas se percebem, eles criam identidade desse empoderamento. Eu acredito que a história da ciência tem um espaço muito importante para discutir tanto a colonização política e cultural quanto a epistêmica da América Latina. Por que nós não estamos no mapa da ciência, né, na narrativa histórica? Peraí, não estamos, mas nós fizemos ciência, então nós somos retirados. Então, como isso se dá? A possibilidade de romper com propostas e currículos eurocentrados, a denúncia sistemática da invisibilização dos saberes e reconhecer a diferença sem hierarquizações. Então, o Boaventura fala muito isso, né? A justiça cognitiva, ela só ocorre via educação. Um dos autores que mais influenciou o Boaventura foi o Paulo Freire, inclusive ele teve uma relação próxima com o Paulo Freire, né? E aí, para a gente terminar, né, eu entendo que houve uma configuração geopolítica do conhecimento na qual
colonizadores e colonizados tiveram papéis diferentes nesse quinhão aí da ciência, né? E atribuiu superioridade às produções, histórias e saberes do Norte em relação às culturas do Sul, o que levou a invisibilizações e silenciamentos. Tá? Então, se criou uma narrativa histórica e uma narrativa científica de que havia uma pretensa superioridade e hegemonia no que foi feito no Norte, né? E aí, esses autores que estão pensando isso no campo da história, eles vão, e aí isso é muito claro também, né, o quanto a história, ela surge, né, no século XIX, a história enquanto disciplina, né, não relatar uma história, mas a história enquanto disciplina. No XIX, na Alemanha, numa Alemanha que precisa se organizar politicamente, né, isso não é à toa, né, existe aí algo por trás da história, né, que é constituinte da criação do campo essa valorização do que é ocidental e do que é europeu. Então, repensar o processo histórico e construir essa perspectiva monocultural, ou seja, o não existente é produzido como tal. A escrita da história deve ter como objetivos denunciar, emergir e valorizar as sobrevivências culturais e epistemológicas dos diferentes povos e identidades brasileiras. E aí aqui, né, eu acredito que trazer outros sujeitos, outras fontes documentais, outras perspectivas teóricas de análise para o debate é extremamente importante, né? Porque essa proposta ela vai exigir uma rigorosa reflexão crítica sobre os processos de colonização política e de constituição da colonialidade, repensando alternativas historiográficas que promovam repensar sobre a escrita da história e o papel da história para a realização de uma história pautada pela valorização da diversidade de saberes. Bom, pessoal, aqui eu trago alguns autores, depois eu vi que não tem todos, mas tem alguns, em breve vai sair um artigo meu mais discutindo sobre isso, aí eu compartilho com Thaís, para quem tiver interesse. Eu agradeço muito, aqui está meu e-mail institucional e o site do nosso grupo de pesquisa. Deixa eu voltar aqui para vocês, que para ir mais rápido eu acabei ficando só aqui. Eu vou parar de apresentar para todo mundo aparecer e obrigada, pessoal. Tentei ser rápida aí no tempo. Pessoal, muito bom, meu Deus, Márcia. Obrigada, pessoal. Olha lá, excelente, Márcio, Leandro. Obrigada. Foi muito, muito, muito importante. E parece que casou tudo certinho, Márcia, você ter vindo justamente agora, nesse momento, né? Então, você trouxe muito fundamento, exemplos, autores, porque a gente está, assim, o grupo também preocupados, né? E preocupadas com as mesmas questões, mas usando autores diferentes, caminhos diferentes, e como tudo isso dialoga, né? Então, foi excelente a contribuição que você trouxe. Eu vou esperar o pessoal fazer as perguntas, e daí depois eu falo mais.